Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula da Intensa Ensino e hoje a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes. Arquimedes ele foi um grande cientista grego, matemático, físico do século 3 a.C. e ele descobriu um modo extremamente simples de calcular essa força, ou chamada empuxo. Então, quando a gente pode considerar o empuxo, o empuxo ele é uma força exercida, por um fluido, vamos dizer assim, um corpo que ele está total ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio, ele recebe a ação de uma força vertical para cima, de sentido oposto ao da gravidade, e essa força é denominada empuxo. Por exemplo, a gente pode considerar essa questão da rolha. Aqui, menor densidade que a água, ela está flutuando e ela tem um empuxo, um vetor acima, e também você tem o peso para baixo da gravidade, E, e é interessante saber um pouco da história do Arquimedes. Foi o seguinte, ele era um grego, um cientista grego, um dos maiores da história, e a ideia, diz a lenda, que o rei de Siracusa, cidade onde nasceu Arquimedes, estaria desconfiado de que quem construiu a sua coroa havia substituído por uma parte de ouro ou por prata. E assim ele pediu a Arquimedes que descobrisse um modo de verificar se de fato ele foi enganado. E Arquimedes teria descoberto esse modo quando tomava banho, numa casa de banhos, que era um hábito comum na época. Ele teria ficado tão entusiasmado com a descoberta que ele saiu gritando Eureka, que significa achei. Então, esta é uns contos, diz que são lendas, outros dizem que são fatos verídicos, mas de modo geral, esse aqui é o conceito. O que quer dizer? Quando ele estava tomando banho, na banheira a água transbordou. E ele pensou, se eu pegar a coroa de ouro e pegar a mesma quantidade de ouro e colocar na mesma bacia de água, colocar a primeira coroa, depois a coroa, depois o saco de ouro, algo do tipo assim, ele ia transbordar e ia sair água. E se saísse a mesma quantidade de água, de fato a coroa era feita de ouro. Mas não saiu. E assim foi descoberto na época que a coroa não era feita só de ouro. Tinha outras substâncias ali, outros materiais, outras matérias-primas. Então vamos lá. Como eu disse, então a partir daí você tem o, o empuxo, que ele é determinado assim, e a gente pode encontrar o empuxo de outras formas, por exemplo, num balão. Um balão aqueles de festa de aniversário, que sai flutuando e vai embora, some, as crianças adoram. Aquilo também, de fato, é uma forma, as crianças gostam, e elas são cheias, elas são preenchidas com gás menos denso que o ar. E a partir daí, o empuxo ele é superior ao peso, e assim você tem esse movimento acima, de maneira que a gente pode compreender. E a partir daí, a gente tem aqui um cálculo do empuxo que a gente pode determinar, que nada mais é do que você tem no fluido, todo o fluido ele participa, no caso de ele tem as forças sobre o corpo, e a partir daí a gente pode determinar nesse estudo que a intensidade do empuxo, como uma das forças que atuam sobre essa porção do fluido, a gente tem um peso. E esse peso aqui, cuja direção é vertical e aponta para baixo, mas essa porção do fluido ela está em equilíbrio. Então deve haver uma força vertical apontando para cima que cancele o efeito do peso, porque se não tivesse, ia afundar, afundar. E essa força é o empuxo que mantém equilíbrio. Então, determinado para manter em equilíbrio a situação, de fato, você tem que ter a igualdade, do empuxo é igual ao peso, do caso, aqui nessa situação. Então aqui a gente tem a nossa primeira equação. Para manter um corpo em equilíbrio no fluido, o empuxo e o peso têm que estar em igualdade. Por caso contrário, se um for maior que o outro, ou vai subir ou vai descer, certo? Então a intensidade do empuxo exercido sobre um corpo imerso em um fluido em equilíbrio é igual ao peso do fluido, que caberia dentro do espaço ocupado pelo corpo. Agora, se a gente analisar um navio, como desenhei aqui nessa representação, se a gente analisa o seguinte, se o corpo estiver parcialmente submerso, como o navio, o empuxo será igual ao peso do líquido, que caberia no espaço ocupado pela parte submersa do corpo. Isto é, pela parte, no caso aqui, nessa parte rachurada aqui,
pela parte do corpo que está abaixo da superfície do líquido. Então é uma forma de a gente compreender esse estudo aqui. E dessa forma, o fluido caberia no espaço ocupado pela parte submersa do corpo, que foi chamado por Arquimedes de fluido deslocado, que quer dizer o seguinte: ao penetrar no fluido, o corpo desloca uma parte dele, né, ocupando esse espaço antes ocupado pelo fluido. E a partir daí a gente pode denominar isso de maneira matemática. Então, o que acontece? Se a gente considera sendo V, F, o volume, no caso daqui, é o volume do fluido. Esse aqui é o fluido deslocado. E a gente pode chamar o dF como a densidade do fluido. A massa, e também a gente pode determinar também a massa, no caso do fluido deslocado. Então, massa do fluido deslocado. Que nada mais é, no caso, a gente poderia determinar aqui, ó, a massa de F é igual a dF vezes Vf. E aí, nesse caso, a gente determina o seguinte, que sendo G, a aceleração da gravidade, o peso do fluido deslocado será, né? Então, o peso, no caso, do fluido deslocado será peso de F, né, no deslocado, mF vezes G. E a partir daí, a gente tem o quê? Igual a dF vezes volume de Vf vezes G. Então é o seguinte, como a intensidade do empuxo é igual a do peso do fluido deslocado, né, como a igualdade como a gente representou na equação 1 ali, então a gente tem o seguinte, que E é igual ao peso do fluido deslocado, no caso, igual a dF vezes Vf vezes G. Então a gente tem aqui uma segunda equação para a gente compreender aqui. Opa, ficou meio grande, mas aqui é a nossa segunda equação para a gente compreender. Então, vamos analisar. Se a gente utiliza uma análise no caso, vamos dizer, uma análise mais criteriosa, a gente pode analisar da seguinte forma. Se a gente tem aqui um cilindro, a gente tem um cilindro aqui, beleza? E dentro desse cilindro, a gente pode ter um cilindro menorzinho aqui dentro, certo? E a gente tem o nosso fluido, né? Vamos colocar o nosso fluido até aqui em cima, onde está essa parte rachurada. Então a água está aqui até aqui em cima. Pode ser água, pode ser qualquer substância, né? Então, a partir daí, a gente pode compreender algumas funções aqui, algumas relações. A gente tem uma força aqui, uma força para aqui, uma apontando para baixo, outra para cima. Então a gente pode chamar essa aqui de F2, F1. Então a gente tem A aqui, uma área no caso, e que no caso tem um P1, né, e um P2, representando aqui na questão da pressão. Então, agora descendo aqui, a gente tem uma altura, no caso H, e a gravidade, que ela não pode faltar nessa situação aqui. O que acontece nessa situação? A gente pode facilmente calcular o empuxo por meio da lei de Stevin, sendo que a gente falou, né, que o dF é a densidade do fluido e P1 pode ser a pressão na face superior, no caso, na face superior, e o P2 na face inferior, no caso. A gente pode ter, de acordo, né, no caso, a lei de Stevin, a gente tem a seguinte nomenclatura matemática aqui, que vai ser P2
igual a P1 mais dF, né, a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura. Ou a gente pode também, né, representar no caso que o P2 vai ser menos P1 igual a dF vezes GH. Uma forma que a gente pode representar. E quando a gente multiplica todos os termos dessa igualdade pela área A da base do cilindro, a gente vai ter a seguinte forma, né? A gente está multiplicando, a gente tem que P2 vezes A menos P1 vezes a área, que vai ser igual a DF vezes GHA. Só que lembra, essa questão aqui de a pressão vezes a área é a força. Então aqui a gente tem a força F2 e aqui a gente tem a força F1. Então é uma maneira da gente compreender o estudo que está acontecendo. E aí o que acontece? Só que acontece, como a gente consegue entender que o P2 vezes A é o F2, né? E o F2 é uma intensidade da força exercida pelo fluido na base inferior do cilindro, e você tem o F1, que é no caso a força exercida na parte superior do cilindro. Então o empuxo ele é a resultante de F1 e F2. Então o que acontece? A gente só continuando aqui, a gente tem que o empuxo é igual a F2 menos F1 igual a dF, que é a densidade do fluido, vezes GHA. Só que isso daqui, lembrando, nada mais é do que o volume, no caso, do fluido, que a gente achou lá em cima. Então, isso acontece aqui. Então, o produto, no caso aqui que eu digo, o produto é até aqui, né? A questão do H e A, é o produto de H e A é igual ao volume do fluido deslocado, então a gente pode concluir, portanto, que o E, o empuxo, é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade, que é igual ao peso do fluido, que no caso é igual à equação 2, o que a gente acabou de achar aqui, certo? Então, agora prosseguindo, a gente pode continuar o estudo falando sobre o empuxo e a intensidade. Então é o seguinte, se a gente abandona um corpo, vamos lá, a gente abandonou um corpo qualquer de densidade DC no caso, no interior de um fluido, né, de densidade, no caso, esse aqui é o do corpo, né, a densidade do corpo, e o dF, para a gente já estar acostumado, é do fluido, né, tem um F ali. Aí o que acontece? Quando o corpo está totalmente imerso, o volume do fluido deslocado é igual ao próprio volume do corpo. Então, nesse caso, a gente tem um volume de F igual ao volume do corpo igual ao volume, né, total ali no caso. As intensidades do peso e do empuxo serão, né, dadas no caso nesse sistema, que vai ser o peso vai ser igual à densidade vezes o volume e a gravidade. Isso, e o empuxo no caso, né, fica como o deslocado, né, o fluido deslocado vezes o volume vezes a gravidade. Certo? Então o que acontece? A gente tem vamos dizer assim, a gente tem compreender algumas situações que podem aparecer quando a gente faz esses estudos aqui. Por exemplo, vamos analisar aqui o primeiro caso, que se a gente considera a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido. Neste caso, o peso aqui, nesse caso, o peso do corpo ele vai ser maior que o empuxo. Então, a força resultante, nesse caso, né, que no caso a força resultante Fr, ele vai apontar para baixo. Então, nesse caso, o corpo vai afundar e vai atingir o fundo. Então, se a gente também tem um segundo caso, no caso que o dC é igual a dF,
Neste caso, você tem que o peso do corpo vai ser igual ao empuxo e a força resultante é zero. Então tem equilíbrio aqui. Então ele vai ficar na posição que ele estiver, colocado no interior do fluido. E a gente também tem, por fim, um terceiro caso, que a gente tem a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido. E nesse caso, o peso do corpo é menor que o empuxo. Nesse caso, a força resultante, né, a força resultante aqui vai apontar para cima. E neste caso, o corpo vai subir e ficar flutuando. Então, Então, aqui a situação, ele vai para o fundo, né? Ele fica no fundo. Equilíbrio. E flutua. Então são esses três casos que podem ocorrer aqui. Então nesse caso aqui ele está em equilíbrio, no primeiro aqui, né? Nessa situação aqui, nesse desenho. Aqui nessa outra ele está indo para o fundo, está descendo, né? Está vendo aqui a força resultante. E nesse caso ele está subindo. A tendência é ficar flutuando aqui em cima. O empuxo é como um centro de massa, um corpo ele tem também, e dependendo se o corpo ele for homogêneo, ele vai coincidir o centro de empuxo como o centro de gravidade, se ele for homogêneo o corpo. Se não for homogêneo, como representado na segunda figura que eu desenhei aqui, eles não coincidem. Isso que eu acho que vocês deveriam tirar de conclusões aqui. Então, nesse desenho que eu fiz aqui abaixo, eu coloquei alguns navios, tá vendo? É o mesmo navio, só que em posições diferentes, né? Então, o que acontece? Na primeira situação aqui, o barco está em equilíbrio. Então, o centro de gravidade e o centro de puxo, eles estão na mesma vertical. Quando você tem uma inclinação na segunda representação que eu fiz aqui, você tem uma mudança na posição C, do centro de empuxo. Enquanto o centro de gravidade ele não se altera, ele se mantém, mas o centro de empuxo ele muda. Então, nesse caso, a gente pode observar que o empuxo e o peso do barco produz um torque que vai resultar, né, no barco retornar à posição inicial. E na questão aqui, na terceira representação, podemos observar que o torque resultante tende a aumentar a inclinação do navio, que deverá virar. Então fica nesse balanço aí, jogando para manter o equilíbrio na questão, porque o equilíbrio que mantém o barco é muito decorrência do centro de empuxo. Então, para a gente determinar um pouco, para fechar a nossa aula, a gente pode falar do significado do empuxo. Que o empuxo nada mais é que o empuxo ele é igual a gente pode falar, né? O empuxo ele é igual à força exercida pelo fluido sobre o corpo. Assim, gente, que a gente pode tirar dessa aula, nem sempre ele pode ser considerado assim, porque quando o corpo ele está totalmente imerso no fluido, o empuxo é realmente igual à força exercida pelo fluido sobre o corpo, né? A gente pode determinar dessa forma. Só que, no entanto, quando o corpo está parcialmente submerso, isso não pode ser verdade. Vamos analisar o seguinte: quando a gente tem um corpo cilíndrico cuja área da base é A, né, e parcialmente submerso em um líquido de densidade, vamos chamar aqui de dl, nesse caso, sendo h a altura, né, da parte submersa até na face superior do corpo sob a ação da força F1, então assim, a consequência da pressão, né, a gente tem essa altura aqui no caso, a consequência da pressão atmosférica, cuja intensidade é que a gente tem a força atmosférica atuando aqui e vai influenciar muito. Então F1 ele vai ser nada mais que a pressão atmosférica vezes a área, porque a pressão aqui, né, tem a pressão atmosférica, não só do fluido aqui envolvido. Então na parte superior e na parte inferior a gente tem um fluido. Então nesse caso nada mais é a face inferior, a pressão P2 pode ser calculada pela lei de Stevin. Então vai ser P2 igual a pressão atmosférica mais, no caso, o dl vezes a gravidade vezes a altura. Então a força exercida pelo líquido na face inferior, que é F2, a parte aqui de baixo, a gente tem o seguinte módulo, né? A gente pode calcular da seguinte forma, que vai ser F2 igual a P2 vezes a área, que nada mais é do que P2 a gente acabou de achar, está aqui em cima. Então a gente pode substituir. Então fica a pressão atmosférica mais o dl
vezes a gravidade vezes a altura. Tudo isso daqui dividido pela área. Desculpa, dividido, multiplicado pela área. E a partir daí, a gente sabe que, da seguinte forma, que P atmosférico, né, a pressão atmosférica vezes a área, isso daqui nada mais é que um F1, que é a que a gente achou aqui em cima. E nada mais é do que também, somando, vai ficar dl vezes, no caso dl vezes a gravidade vezes a altura vezes a área, que isso daqui é o nosso volume, VL. Então perceba que nessa, vamos dizer, algebrismo matemático, a gente pode chegar em uma coisas muito interessantes para entender. Então, esse daqui é o volume da parte submersa, o volume do líquido deslocado, no caso. Esse daqui é o volume do líquido deslocado. Certo? E como, né, a gente pode até continuar, né? A gente já viu muito bem isso, que o F2 vai ser igual ao F1 mais o dl vezes o volume vezes a gravidade. Isso aqui nada mais é que o PL, certo? Ou a gente pode representar, no caso, que F2, no caso menos F1, é igual a PL, que vai ser, no caso, né, o PL é o peso do fluido deslocado, que esse aqui é o peso do fluido deslocado, que nada mais é que esse aqui é o nosso E, que é o empuxo. Então, portanto, o empuxo ele é resultante entre as forças F2 e F1, sendo F2 a força exercida pelo líquido e F1 exercida pelo ar, que é a pressão atmosférica aqui envolvida. Então, é muito interessante para a gente compreender como é envolvido, como é o contexto que a gente tem que analisar, que nem sempre vai ser a questão do líquido. Pode ser que a gente vai ter um problema que vai ter a pressão, não é a pressão do líquido, é a pressão do ar, a pressão atmosférica de outro meio, para a gente compreender qual é o impulso, né, as forças envolvidas ali naquele sistema. E a gente também tem em questões, em situações especiais o empuxo. Por exemplo, se a gente tem um vidro e coloca numa substância no mercúrio, ele vai, colocamos um cubo bem polido no fundo de um recipiente e inicialmente vazio, e depois a gente coloca o mercúrio, ele vai se manter lá. Ele não vai subir, ele vai ficar no fundo. Porque o empuxo, na realidade, é resultante das forças de pressão exercidas sobre o corpo. O mercúrio ele não vai conseguir penetrar na parte de baixo do vidro. E não há mercúrio entre o vidro e o fluido, né? No fundo, no caso, né? No fundo do recipiente. Agora, se a gente coloca, no terceiro caso que está representado aqui, se a gente levanta o bloco, vai aparecer força de pressão para cima e a resultante das forças na vertical será um empuxo para cima, cuja intensidade, se mantendo em equilíbrio no caso, será igual ao peso do fluido deslocado, no caso aqui. E para finalizar, pessoal, a gente vai falar agora do empuxo. Só para fazer uma recapitulação, né? A gente falou, né, no caso que você pode encontrar a expressão fluido, né, deslocado, significa fluido afastado, tá bom? Que a gente falou bastante nesse estudo aqui, que é o seguinte, o fluido, né, deslocado, a gente pode falar também, né, que é igual ao fluido afastado, ok? Ou seja, o corpo ele deslocou a quantidade de fluido do volume, né? Que esse volume a gente pode chamar, no caso, VL, né? Que é o volume deslocado, no caso. Então a gente tem esse. O pessoal fala muito, a gente pode falar que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Nem sempre, tá bom? Porque quando há pouco fluido disponível, é possível que o empuxo não seja igual ao peso do fluido deslocado. Então, nesse caso, o modo mais adequado de representar o cálculo do empuxo é dizer da seguinte forma, que eu vou escrever aqui e vocês vão levar para o resto da vida. Que é o seguinte, o empuxo
ele é igual ao peso do fluido, que caberia, no caso, no espaço ocupado pela parte submersa do corpo. Então é aqui que a gente compreende o estudo e entender, né, a questão do que é o conceito de empuxo, que nada mais é uma força que a gente pode representar. Por exemplo, a gente está lá no estudo da mecânica, a gente tem a força normal, né? Aqui a gente está trabalhando com fluido, então nesse fluido a gente tem o empuxo, certo? Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe, siga a Intensity nas redes sociais e aqui também no YouTube. E espero vocês na próxima aula. Até mais.